Oi, 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 olha eu aqui de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre verbos. Na aula passada, nós falamos sobre verbo intransitivo. Na aula de hoje, nós vamos ver o verbo transitivo. Qual será a diferença entre verbo transitivo e verbo intransitivo? Já vou dizer para vocês. Nós vimos na aula passada que o verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento. Ou seja, você para a oração no verbo e você entendeu. Há a informação de maneira completa, haverá sentido completo. Pois agora nós vamos ver os verbos intransitivos. Eles são exatamente o contrário. Os verbos intransitivos são aqueles que eu vou parar a oração no verbo e ainda assim necessitará de alguma coisa, de algum complemento. E esses complementos do verbo a gente chama de objetos. Então, o que é o verbo intransitivo? É aquele verbo que necessita de complemento. Ele necessita de uma informação a mais para que ele tenha sentido completo. Lembrando que o complemento do verbo transitivo a gente chama de objeto. Os verbos transitivos, eles vão se classificar de 3 formas. Ele pode ser verbo transitivo direto, indireto e direto e indireto. Vamos ver detalhadamente cada um deles para que não haja dúvida. Vamos começar pelo verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que necessita de um complemento que a gente chama de objeto direto. Por que objeto direto? Porque entre o verbo e o seu complemento não há preposição. Não tem a preposição. Por que eu vou fazer pergunta para verbo transitivo direto? Você vai perguntar o quê? Que? Por exemplo, se eu disser assim, gente, eu comprei. O que vocês vão me perguntar? Comprou o quê, Ana Paula? Observa que o verbo comprar, ele necessita de um complemento. Quando eu paro a oração no verbo, não tem sentido completo. Eu preciso de uma informação a mais para que a minha oração tenha sentido completo. Por quê? Porque o verbo comprar é um verbo transitivo. Observa que a pergunta que eu fiz para o verbo comprar foi o quê? O que foi que eu comprei? O livro. Entre o verbo comprar e o complemento, o livro, não tem preposição. Como não tem preposição, o meu verbo comprar é um verbo transitivo direto e o complemento do verbo comprar é um objeto direto. Aí você vai lembrar sempre. Qual é a pergunta que você vai fazer para verbo transitivo direto? O que ou então que, ok? Quem compra, compra algo, alguma coisa. Observa que o próprio verbo necessita de complemento. Já nesse meu segundo exemplo, eu tenho não conheço Manaus. Se eu parar a oração aqui no verbo e disser, gente, eu não conheço. Não conhece o quê? Quem conhece, conhece algo, alguém, alguma coisa. Observa que o meu verbo conhecer, ele necessita de um complemento. O que é que eu não conheço? Eu não conheço Manaus. O verbo conhecer exige um complemento. Esse complemento a gente chama de objeto direto. O complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Observa que, mais uma vez, eu fiz a pergunta para o verbo o quê? Ou então que, né? Além do verbo transitivo direto, eu também tenho o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que vai ser ligado ao seu complemento por meio de uma preposição. O verbo transitivo indireto, ele irá necessitar de um complemento que será ligado ao verbo por meio de uma preposição. Por isso que o complemento dele é chamado de objeto indireto. Observem, eu tenho gostei do livro. Se eu chegar e disser, gente, eu gostei, vocês vão me perguntar de quê? Quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. Aquilo que foi que eu gostei. Eu gostei do livro. Observa que aqui, ó, para ligar o verbo ao seu complemento, eu tenho uma preposição. No caso, o do aí é a contração, é a junção da preposição de com o artigo o. Então, se você gosta de algo, de alguma coisa, observa que na própria pergunta que eu faço para o verbo já tem a preposição. Então, o complemento do verbo gostar é o do livro, que é o objeto indireto. Lembro-me de Manaus. Se eu chegar e dizer, olha, gente, eu lembro bastante, eu lembro. Vocês vão me perguntar, de quê? Eu lembro
de Manaus. Observa que, mais uma vez, o verbo necessita de complemento e o complemento ele vem ligado por meio de uma preposição. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo indireto e o complemento a gente chama de objeto indireto. Lembrando que pergunta para verbo transitivo indireto, você vai perguntar de que ou então a que, tá bom? E por último, não menos importante, nós temos o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, também chamado de verbo bitransitivo. Por que ele é chamado de verbo bitransitivo? Porque ele tem duas transitividades, ou seja, ele necessita de dois complementos. Ele necessita de um objeto direto e ele necessita de um objeto indireto. Então, a partir disso, você já vai deduzir que ao invés de uma pergunta ao verbo, eu vou fazer duas, porque o verbo necessita de dois complementos. Vejamos. Dei boas-vindas ao meu amigo. Se eu disser eu dei, você me pergunta o quê? E eu lhe respondo boas-vindas. A quem? A meu amigo. Observa que o verbo dar, ele exigiu um complemento sem preposição, que a gente chama de objeto direto, e um outro complemento com preposição, que a gente chama de objeto indireto. Aqui a preposição. A preposição é a. Quem dá, dá algo a alguém. O verbo dar necessita de dois complementos. Como o verbo dar necessita de dois complementos, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, necessitando de um objeto direto e de um objeto indireto. Por isso que ele também é chamado de verbo bitransitivo. Vamos para o segundo exemplo. Pedi ajuda a meu professor. Vamos parar no verbo. Pedir o quê? Ajuda? A quem? A meu professor. Novamente, eu tenho um verbo que necessita de dois complementos. Esse verbo pedir necessita de dois complementos. Quem pede, pede algo a alguém. Eu pedi o quê? Ajuda. Ajuda meu objeto direto. A quem? A meu professor. A meu professor, meu objeto indireto. Como eu tenho um verbo que necessita de dois complementos, um ligado sem preposição e outro ligado por meio da preposição, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, também chamado de verbo bitransitivo. Ok? Muito simples, né? Todas as vezes que você tiver dúvidas sobre a transitividade do verbo, você vai lá e para no verbo. Você vai ler a oração completa. Quando você quer saber a transitividade do verbo, você vai lá e para no verbo. Se o seu verbo necessitar de complemento, você vai perceber que ao parar no verbo, a oração não ficou, né? Não teve sentido, não deu para entender. Aí você terá um verbo transitivo. Se você fizer a pergunta para o verbo o quê, você terá um verbo transitivo direto. Se você fizer a pergunta para o verbo de que, ou então a que, você terá um verbo transitivo indireto. E se você fizer duas perguntinhas ao verbo o que, a quem, você terá um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, você terá um verbo bitransitivo, ok? Então, vamos praticar bastante, responder muita atividade, conversa com seu professor de sala, tira as dúvidas e fica craque em verbo transitivo e verbo intransitivo, que foi o tema da nossa aula anterior, porque a partir daí é que a gente vai estudar a classificação do predicado, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima aula.